Não tá aqui não. Esperar o pessoal entrar. Teve que sair e eu entrei de novo. Boa noite, irmã Jaciara. Graça e paz. O Júnior teve que sair e eu tive que entrar novamente. Só peço um pouquinho de paciência para o pessoal poder entrar por aqui, tá? A gente já vai começar já. Pessoal, só vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal poder estar entrando, tá? A gente já vai dar início à palavra. A gente teve que sair rapidinho e retomar. Eu não sei porque que a gente não está conseguindo fazer isso no Facebook, porque normalmente tem a opção de convidar uma outra pessoa para participar, mas a gente não está conseguindo fazer isso, né? Por isso que, infelizmente, a gente tem que sair de uma live e retornar para iniciar uma outra live, né? Mas vai dar tudo certo. Guardar só um pouquinho, esperar o pessoal entrar, vai deixando aí seu boa noite, vai colocando aí seu pedido de oração também. Eu sei que o Júnior já orou, mas depois da palavra eu gostaria de orar, de interceder pela vida dos irmãos também, tá? Então vai deixando aí seu pedido de oração, vai compartilhando com seus contatos aí, tá bom? Elza, boa noite, Elza. Boa noite, Jaciara. Boa noite, minha sogra. Boa noite, Luzia. Boa noite, Juninho. Deixa o seu boa noite aqui para que eu possa também identificar você, para que eu possa cumprimentá-lo. Para nós darmos sequência aí à nossa live, tá bom? Irmãos, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, tá? Vai com a sua Bíblia aí, abre em Ezequiel, no capítulo 33. A palavra de hoje não será uma palavra longa, tá? Por alguns motivos. O primeiro dele é que eu estou me recuperando, né? Então, não vou me esforçar muito aqui, ficar falando 40 minutos, 1 hora não, tá? Então vai ser uma palavra mais curta. Estou me recuperando. E a segunda motivo é que eu sei que nas redes sociais é diferente acompanhar um culto, né? A luta pela atenção ela é muito maior, então também imagino que não faça sentido eu ficar falando 1 hora aqui, haja visto a dificuldade que nós temos muitas vezes de prender a nossa atenção, tá? Então vou tentar ser bem direto, bem sucinto, mas o mais claro possível, tá? Com aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite, tá bom? Na sequência estarei orando pela vida dos irmãos. Ezequiel 33 diz assim: Mais uma vez recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita esta mensagem a seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo e advirta-os em meu nome. Amém? Deus, quero apresentar essa palavra
diante do Senhor para que Tu venhas falar, ó Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje, breve, sucinta, porém direta, é sobre o texto de Ezequiel 33, que fala sobre o vigia de Israel, né? Em outras versões diz o atalaia de Israel. A palavra nos orienta que muitas vezes nós negligenciamos a nossa função de sermos vigias do Senhor, atalaias do Senhor, né? A primeira coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é sobre essa responsabilidade que temos de sermos vigias do Senhor, né? Nós somos a igreja do Senhor, somos vigias do Senhor, somos atalaias do Senhor. Então, qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade ela é clara, é ouvir a voz do Senhor e advertir o povo. O texto disse, olha, se alguém estiver indo por um mau caminho e o vigia advertir, e essa pessoa não se arrepender, o vigia não terá culpa, mas se o vigia ver o inimigo, ver o caminho mau e não der o sinal de alerta, e aquela pessoa vier a morrer por não ter sido avisada, o vigia será cobrado dessa falta de responsabilidade. Esses dias de pandemia, eu estive acompanhando algumas pessoas, dentre elas um jovem chamado Luca Martini, um jovem que prega nas ruas, um jovem que ora pelas pessoas na rua, né? E ele faz isso com muita coragem, com muita intrepidez, né? E alguém numa live perguntou para ele, mas Luca, e se Deus não curar as pessoas? E se Deus não responder a sua oração, né? E o Luca, ele responde algo interessante, ele diz assim, olha, esse medo, essa barreira não pode nos impedir de pregar para as pessoas, de orar para as pessoas. Porque se Deus curar as pessoas, a glória é de Deus. E se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. Deus ele não vai perder a sua reputação. Achei interessante isso, né? Ele fala assim que muitas vezes a gente deixa de exercer essa nossa responsabilidade como vigia e atalaia com medo de que Deus não faça, com medo da nossa reputação. E ele diz assim, olha, se Deus fizer, glórias a Deus, se Ele não fizer, glórias a Deus. Agora, a nossa responsabilidade como igreja de Cristo é anunciar, é ouvir a voz de Deus, e advertir as pessoas sobre os maus caminhos, né? Olhar para os alertas de Deus e advertir as pessoas, tá bom? O que pega muitas vezes, eu confesso aos amados, é que muitas vezes a gente fica preocupado com o feedback que a gente vai ter, né? Sobre advertir, sobre falar da palavra de Deus, sobre apontar para os sinais, mostrar os alertas. O que pega muitas vezes é isso, eu imagino, né? Desse feedback não ser tão legal assim das pessoas. Tem um texto da palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 19. Vou abrir rapidamente aqui para os irmãos. Gênesis 19, quando os anjos vão a Sodoma e Gomorra, porque receberam uma notícia da perversidade daquelas cidades, né? Então eles vão até Sodoma e Gomorra para destruir.
aquelas cidades. Os irmãos conhecem o texto, a perversidade, os anjos sofrem ali uma tentativa de estupro pelos moradores da cidade, até que os anjos viram para Ló, o justo Ló que morava naquela cidade, e diz para ele em Gênesis 19, no verso 12, diz: os anjos perguntaram a Ló: vocês têm outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Se você tiver algum parente, Ló, tire esse pessoal. Olha o 14 o que diz. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Então olha só que interessante, amados, nós temos uma responsabilidade como igreja do Senhor. Nós somos atalaias do Senhor, somos vigias, nós somos responsáveis por olhar os sinais, ouvir a voz de Deus e advertir o povo. O que pega? O que pega muitas vezes é o feedback. O que pega muitas vezes é que a gente às vezes transmite, e a impressão que dá é que, assim como os noivos aqui das filhas de Ló, muitas pessoas imaginam que nós estamos brincando. E a palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus é algo muito sério. Haja visto tudo o que tem acontecido nesses dias. Os sinais estão aí, os alertas estão aí. E agora, mais do que nunca, o Senhor tem chamado a sua igreja para sermos os seus atalaias, para sermos os seus vigias, aqueles que hão de alertar o povo concernente à salvação. Muitos pensam que a igreja está brincando, muitos pensam que essa mensagem talvez não seja para agora, mas os noivos das filhas de Ló também não acreditaram na destruição de Sodoma e Gomorra. O texto diz em Gênesis 19, eu não vou ler não, mas o texto diz que até Ló estava hesitando em ir embora de Sodoma e Gomorra. Até o próprio Ló hesitava com relação à destruição de Sodoma e Gomorra. E diz a palavra que ele foi pego pelas mãos. Os anjos pegaram Ló pelas mãos para levá-lo embora. Interessante isso. A Bíblia diz também que a mulher de Ló olhou para trás, Foi dada a ordem para que não olhasse para trás, mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então olha só, somos responsáveis por anunciar, mas muitos imaginam que é brincadeira. Muitas vezes até nós mesmos hesitamos com relação a tudo aquilo que o Senhor tem falado, assim como Ló. E alguns, inclusive, têm audácia, como a mulher de Ló, de olhar para trás. Essas coisas não podem nos desmotivar, nos desencorajar. Precisamos continuar sendo atalaias do Senhor. O texto continua dizendo qual era a mensagem do vigia. Ezequiel 33, a mensagem do vigia. Qual é a mensagem da igreja nos dias de hoje? Nós somos atalaias, vigias, devemos avisar. E qual deve ser esse aviso? Qual deve ser essa mensagem dada por Deus através das nossas vidas? A mensagem que Jesus deixou. A mensagem que o próprio João Batista deixou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o que ele diz aqui no verso 11. Arrependam-se, afastem de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Qual é a mensagem dos vigias? Qual é a mensagem dos atalaias? Arrependam-se.
Afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Essa é a mensagem, amados, que nós devemos deixar. Uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de afastamento do mal. Afinal de contas, o que é que nos pode trazer a morte, não física apenas, mas a morte espiritual, senão o pecado? Foi isso que Ezequiel estava dizendo ao povo. Por que morrer? Por que morrer, Israel? Arrependimento envolve, penso eu, busca ao Senhor. Arrependimento envolve devoção a Deus. Se humilhar, se quebrantar. Mas arrependimento também envolve, principalmente, mudança de prática de vida, mudança de postura, mudança de atitudes. Esse é o verdadeiro arrependimento. João Batista explicou um pouco para os seus ouvintes na época a sua mensagem de arrependimento. Lucas, no capítulo 3, vira um pouquinho comigo. Lucas capítulo 3, no verso 10, João estava falando sobre arrependimento e as pessoas, as multidões perguntavam: o que devemos fazer? No verso 11, João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Arrependimento. Se tiverem 2, dê uma a quem não tem. Se tiverem comida, divida com quem passa fome. Arrependimento. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: o que devemos fazer? Eles responderam: não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Cobradores de impostos, não cobrem além do que é exigido. Soldados, o que devemos fazer? Perguntavam. Não pratiquem extorsão, nem façam falsas acusações. Contentem-se com o seu salário. Para cada um, o arrependimento tem uma conotação diferente. Para o cobrador de impostos foi um, para o povo foi outro, para os soldados foram outros. Para mim e para você, para aqueles que estão nos ouvindo ou que nos ouvirão, o que significaria arrepender-se hoje? Hoje. O que significaria afastar-se de sua maldade? O que seria isso hoje? Somos vigias? Somos atalaias? Temos uma responsabilidade de advertir? Temos uma mensagem de arrependimento a proclamar? Será que nós temos nos arrependido dos nossos pecados? Esse é o tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. E para finalizar, amados, a Bíblia diz em Ezequiel 33 que o povo não estava dando muita atenção para aquilo que Ezequiel estava falando. No verso 30 ele diz: filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. 31. Eles vêm fingindo ser sinceros e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Tem a boca cheia de palavras sensuais e seu coração só quer dinheiro. Eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas num instrumento.
O profeta era apenas um divertimento, porque o povo tinha a boca cheia de palavras sensuais e o coração do povo só queria dinheiro. Ezequiel foi levantado como atalaia, como vigia, para ouvir a Deus e advertir o povo. Ele trouxe uma mensagem. A mensagem era de arrependimento. A mensagem era: afastem-se do mal. A mensagem era: por que morrer, Israel? Mas a Bíblia diz que o povo tinha Ezequiel apenas como um mero divertimento, porque o povo estava preocupado com dinheiro e na boca deles não havia arrependimento. Na boca deles havia apenas palavras sensuais. Irmãos, uma mensagem rápida, clara e objetiva. O que o Senhor requer de nós nesse tempo? Que sejamos os seus atalaias, proclamadores, vigias. Os sinais estão aí, os alertas estão aí. Nós precisamos proclamar, precisamos anunciar. 2. Que mensagem? A mensagem de arrependimento. A mensagem de afastar-se do mal e entregar-se a Jesus Cristo. 3. Precisamos rever se nós temos vivido ou não em arrependimento. Dia 29 agora vai ter um jejum nacional. Que nós possamos aproveitar esse dia não apenas para jejuar, humilhar a nossa carne, mas refletir sobre arrependimento. Refletir sobre mudança de vida, refletir sobre o afastar-se do mal. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos, tá bom? Uma palavra rápida, curta, mas que Deus possa falar grandiosamente ao seu coração, tá? Eu estarei orando pela sua vida nesse momento. Deus amado, Deus querido, Pai Santo, eu quero, em nome de Jesus, apresentar as vidas, pessoas que estão nos ouvindo. Ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, falar aos corações, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer-nos arrependimento, que em nome de Jesus possamos ser homens e mulheres que possam agradar o Teu coração, como igreja do Senhor, sermos então verdadeiros vigias, verdadeiros atalaias do Senhor, proclamadores da Tua palavra. Este é o tempo de lançarmos a rede, de lançarmos a semente do Teu Evangelho, Senhor. Abençoe a vida da Tua igreja, abençoe o Teu povo, fala aos corações, meu Pai, traga mudança de vida, mudança de rota na vida da Tua igreja, e que nós não vejamos, ó Deus, a palavra do Senhor apenas como um mero divertimento, algo que possa entreter as nossas mentes e os nossos corações, mas que ela seja uma palavra verdadeira, que ela seja uma palavra penetrante, que ela seja uma palavra que realmente possa mudar a nossa rota, mudar a nossa vida, mudar as nossas ações, mudar as nossas práticas, para que nós então possamos agradar o Teu coração, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro e lhe agradeço. Amém. Amém, amados? Estou vendo aqui alguns pedidos de oração. A Cléo pede pela Sueli. Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração aqui. A Cléo está pedindo aqui pela irmã Sueli, todos os enfermos, tá? Logo mais às 10 horas nós teremos a nossa live de oração, tá? Se faça presente para orar juntamente conosco, tá bom? Eu vou apresentar aqui a vida da irmã Sueli diante do Senhor, tá certo? Vamos orar. Deus, quero apresentar a vida da irmã Sueli, Pai, nas Tuas mãos, pedir pela recuperação da vida da nossa irmã, Pai. Não somente a Sueli, mas para todos os enfermos,
todos que estão nos leitos de hospitais, todos que estão se recuperando nas suas casas. Deus abençoe para que haja cura, para que haja restauração, Pai, sobre cada uma dessas vidas em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Realiza a tua obra, abençoe, Pai, guarda aqueles que não foram infectados, livra-os de todo mal, Pai, em nome de Cristo Jesus. Coloca a necessidade de cada um dos teus filhos e filhas diante do teu trono e diante do teu altar, Pai. Aqueles que estão, ó Deus, nesse momento desanimados, aqueles que estão neste momento sem forças para caminhar, aqueles que estão, Senhor, nesse momento acometidos por algum tipo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Senhor, repreenda todo mal e realize a tua obra, Senhor. Coloca a nossa cidade, a cidade de Barrinha, nas tuas mãos. Deus, tenha misericórdia, traga cura às nossas famílias, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Abençoe a unidade básica de saúde, abençoe os médicos, abençoe os enfermeiros. Deus, realiza a tua obra, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida dos amados. Deus abençoe a vida dos amados. Às 10 horas nós teremos aí a nossa live de oração, tá? Deus abençoe, fiquem na paz, em nome de Jesus.